Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vocês estão bem? Bom estar na presença do Senhor, na casa do nosso Deus, que tem cuidado das nossas vidas dioturnamente. Sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Você é grato ao Senhor? Você já expressou isso a Ele hoje? Como é poder adorar a Deus, né, irmãos? Que maravilhoso. A Bíblia diz que o Senhor está ou habita no meio dos louvores. Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite. Em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. É uma leitura um pouquinho extensa, grande, mas há uma necessidade de fazer menção dela. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos 27, diz assim a palavra do Senhor. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. E embarcamos no navio de Adramítio, Jesus, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnído. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia se passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançarmos Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia
de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não parecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Nós te agradecemos pelos teus feitos, Pai. Grandiosos, estarrecedores, tremendos no nosso meio. Pai, fala a cada coração segundo o teu querer e a tua vontade nessa noite. Ministra a minha vida, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, sair cheios de Ti, direcionados para aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. É o que eu te peço, Pai, agradeço em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos? Eu queria tratar com os irmãos nessa noite um assunto muito natural nas nossas vidas. Um assunto que muitas vezes, uma situação que muitas vezes nós mesmos buscamos, em outras situações somos levados, em outras situações nos é dada uma ordem e acabamos vivendo em meio a tempestades. Eu estava pesquisando o significado de tempestade. Significa uma agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios, trovões, temporal. É engraçado que um primeiro ponto que eu vejo nessa mensagem, se você puder anotar depois, anote aí: tempestades que ocorrem por escolhas pessoais. A Bíblia diz que era necessário que Paulo ele chegasse a Roma, porque ele seria julgado ali. A Bíblia diz que quando ele foi para Jerusalém, a ponto de ser morto pelos judeus, ele apela a César. E como cidadão romano era necessário que ele chegasse a César para ser julgado dos crimes de blasfêmia contra a cultura e a religião judaica, a qual ele era fariseu e conhecedor há muito tempo. E a Bíblia diz que é traçada toda uma rota para que ele pudesse chegar na Itália, ali em Roma, e se apresentar a César. E a Bíblia vai dizer que ele é levado a um centurião do regime imperial chamado Júlio. E ali eles tomam um barco, chegam em um determinado lugar, eles encontram uma outra navegação e tomam essa navegação para chegar no destino. Havia um propósito de Deus para que Paulo chegasse no destino, mas não necessariamente no tempo que Júlio queria. A Bíblia diz que, findando-se o tempo do jejum, Paulo está dizendo ali do costume judeu, quando termina o tempo do jejum entre setembro e outubro, muitas das embarcações elas param, porque até 15 de setembro, um pouquinho adiante, já é perigoso navegar. De novembro em diante, pelo que eles tinham de conhecimento naval, era suicídio. Paulo ele olha: Júlio, vamos ficar aqui, porque se a gente for,
vai ser um prejuízo muito grande para a embarcação, para os recursos que existem dentro da embarcação e para as nossas vidas. Só que a Bíblia vai dizer que Júlio, ele disse, vambora. E aí o que eu queria chamar a tua atenção, muitas vezes nós temos uma orientação de Deus para ficar em um lugar em segurança, para no momento certo chegar e ir aonde Ele mandou nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós estamos em barcos ou acompanhando pessoas que nos levam a um caminho que vai fracassar, a um caminho que não consegue prever o que vai acontecer no amanhã, e muitas vezes uma tempestade está nos esperando. Muitas vezes não são nem pessoas, muitas vezes é o nosso coração que é enganoso. E o Senhor está falando, fica no teu lugar, fica onde você está, espera mais um pouco que você vai chegar lá. Só que a gente prefere ouvir o nosso coração. Tomamos decisões, entramos em relacionamentos, saímos de relacionamentos, entramos em negócios, começa a ir tudo mal e nós dizemos, Deus, eu estou na tempestade. E sendo que Jesus antes diz, fica quietinho, espera um pouquinho. Paulo, ele alertou aqueles homens, mas eles decidiram ir. E aí achando que estavam, sabe, aquele, Senhor, me dá um sinal. E aí vem um ventinho sul, que parece um sinal, mas não era um sinal. E aí eles embarcaram. Daqui a pouco vem um vento norte, são os ventos mais fortes, que levou aquela embarcação para o meio do alto mar e começaram a ficar à deriva. No versículo 11 diz, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, representando Paulo, está orientando as nossas vidas e nós damos vazão ao nosso coração, ou que as pessoas com propriedade do assunto querem dizer, vamos que vai dar certo. E nós tomamos essa decisão e nós fracassamos. Um segundo ponto que me chama a atenção, as tempestades que ocorrem naturalmente, ou muitas vezes se dão para testar a nossa fé. A Bíblia vai dizer em Marcos, e eu quero ler com os irmãos, que Jesus, ele diz assim, em Marcos 4:35, ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a atravessar. Embora outros barcos o seguissem, mas logo se levantou um grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que esse já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando, mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes, por que estavam com tanto medo? Ainda não tem fé? E tomados de grande espanto, perguntaram uns aos outros, mas quem é este? A quem o próprio vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, tem momentos nas nossas vidas que o Senhor, ele nos manda tomar decisões. Tem momentos das nossas vidas que o Senhor, ele nos manda sair de uma zona de conforto e adentrar naquilo que Ele tem para as nossas vidas, a Canaã celestial, o projeto dele para nós. Só que para eu sair da zona de conforto e chegar aonde Deus quer, há uma travessia, e muitas vezes, aparentemente, parece estar tudo bem. Dentro do barco onde Jesus já estava, entre os discípulos que dominavam a área da pesca.
Só que a Bíblia diz que Jesus ele vai e dorme dentro do barco, e ali dormindo do nada, é quando a gente menos espera, sabe? O Senhor ele nos dá uma ordem para ir para um lugar, chegar num lugar, e a gente fala, vamos chegar, vai correr tudo bem. Só que na trajetória, até a gente chegar ao ponto que Deus quer, muitas vezes se levantam vendavais, tempestades, para provar a nossa fé, para provar o nosso caráter, para ver a nossa vida e entrega com Deus. Muitas vezes o Senhor ele nos direciona a um lugar, mas não quer dizer que a trajetória até o lugar vai correr tudo bem. Quer dizer que Ele vai estar conosco, que você não vai naufragar, você não vai padecer, mas não quer dizer que ventos contrários não virão sobre a tua vida. Não quer dizer que a provação não virá, mas se ela vir, pode ter certeza, Jesus está no barco com você, e se Ele está no barco, a vitória é garantida. A Bíblia diz que Jesus estava no barco com eles, e eles dominavam do assunto de pesca, eles dominavam sobre a embarcação, mas eles não conseguiam vencer. Irmãos, quantas vezes parece que nós dominamos do assunto, quantas vezes parece que nós sabemos as coisas, mas do nada vem um vendaval, cria-se uma situação. Eu fico vendo como em família, coisinhas bobas se transformam em vendavais. Palavrinhas bobas se transformam em discórdias, que daqui a pouco pai não está falando com o filho, tio não está falando com o sobrinho, irmão não está falando com a irmã. Coisas pequenas, e o Senhor está dizendo, atravessa, eu estou com você, olha para mim, olha para o alvo, vença essa tempestade. Passa. Tempestades que se levantam para testar a nossa fé, quem realmente nós somos em Deus e o quanto nós estamos ligados nele ou não. Terceiro ponto, muitas, nem todas, tempestades trazem prejuízos. Muitas, nem todas. Essa qual Jesus estava no barco não trouxe nenhum prejuízo, apenas fez com que eles vissem quem Jesus era. Não foi necessário perder nada de dentro do barco, ninguém naufragou, Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Mas existem tempestades que trazem prejuízos nas nossas vidas, e muitas vezes por escolhas nossas. Eu quero te dar 2 exemplos. A Bíblia diz que o Senhor ele aparece a Jonas e diz, Jonas, se levanta e vai a Nínive pregar a minha palavra. A Bíblia diz que Jonas ouviu a mensagem de Deus, e a primeira coisa que ele fez é ir para o porto. Mas para onde, formiga? Irmão Carlos, correr para um caminho contrário. Ele quis ir para Tarso. E a Bíblia diz que do nada veio um grande vendaval sobre aquela embarcação. O tempo mudou. Quantas das vezes, irmãos, o Senhor está nos dando orientação para tomarmos uma decisão centrada na vontade dEle, mas nós estamos ainda querendo fazer a nossa vontade, nós estamos ainda pelejando para fazer do nosso jeito, e o Senhor, vai! A Bíblia diz que Jonas foi, mas quis ir para Tarsis. Jonas conhecia a voz de Deus. Quantos de nós conhecemos a voz de Deus, ouvimos ela, sabemos que é real, arde o nosso coração, mas na hora de tomar a decisão, tomamos a escolha errada. Só que todas as escolhas das nossas vidas trazem consequências, e a consequência foi uma grande tempestade. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade, ao ponto dos marinheiros começarem a lançar as suas fazendas, ou seja, os recursos que eles tinham no mar. Sendo que não foi o suficiente, começaram a clamar os seus deuses e nada resolvia.
Até que acharam um homem dormindo, que eu não sei como, no convés daquele navio. Atos 27, 22 vai dizer assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio se perderá. Paulo ele diz: vamos ficar, porque o prejuízo é grande. E ele diz: podemos até perder as nossas vidas. Só que quando o anjo do Senhor, o anjo de Deus apareceu a Paulo, ele diz: olha, os recursos, a embarcação vai se perder, mas nenhuma vida será tirada por sua causa. Muitas vezes nós estamos em navios, sabe? É você que está garantindo a vida da pessoa que está do teu lado. Então persevera na presença do Senhor, porque você pode ser o resgatador de vidas. Não recue. Muitas vezes nós recuamos e é você, e é através de você, e é através da tua vida que Deus vai abençoar. Então não recua. O que eu quero falar nessa noite, o quarto ponto, o segredo de tudo é como nós reagimos na tempestade. E aí é uma pergunta que eu faço para você, que a pastora Gemima fez semana passada: quem nós somos no meio da tempestade? Quem nós somos no meio do vendaval? Quem realmente nós somos no momento que o caos se instala por volta da nossa vida, as coisas começam a fracassar, os projetos que nós investimos começam a falir, as pessoas que nós amamos vão embora. Quem nós somos no meio do caos? Quem nós somos como a doença bate a nossa porta e começa a afrontar a nossa alma? Quem nós somos no dia mau? Quem nós somos quando o vento contrário vem e nos leva no meio do vendaval? Quem nós somos? A Bíblia diz que Jonas, quando ele se depara na tempestade, é tirado sorte, a sorte cai sobre ele e eles começam a perguntar: quem é você? E aí Jonas começa a se lembrar: eu sou hebreu, eu sirvo a um Deus todo poderoso, e é Ele que está causando essa situação. Me lança no mar, me joga no mar, porque esse vendaval vai cessar. Será que nós somos homens e mulheres suficientes para reconhecer que muitas das vezes somos causadores de vendavais, de tempestades dentro do nosso lar? E vai depender de nós, como o pastor Lacon orou aqui, sacerdotes do lar, se posicionar para que a calmaria, a bonança chegue nos lugares aonde Deus preparou para nós. Jonas diz: sou eu o culpado. Capítulo 2 de Jonas. E aí eu vejo o exemplo de como nós devemos reagir no meio da tempestade. Jonas diz assim: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Sabe, é no momento que nós já não vemos mais saídas, é no momento que nós dizemos: me lança no mar, porque eu sou o causador dessa tempestade, me lança porque a responsabilidade é minha. A Bíblia diz que Jonas é lançado no mar, e no momento que ele é lançado no mar, um grande peixe vem, o engole, e a Bíblia diz que ele se arrepende amargamente e começa a clamar ao Senhor. Eu não sei se você entrou aqui e tem passado por vendavais, eu não sei se você entrou aqui e tem passado por tempestades, por lutas, sabe, na sua mente, como foi falado na quinta-feira aqui, pessoas que estão brigando na mente, tentando lutar, tanta doença mental se levantando na nossa geração. Talvez você está dentro de um vendaval, de uma tempestade interna, uma luta interna,
der numa guerra, é em saber se continua vivo ou se tira a sua vida. Negai, ai, amantuide, como é fácil. Sem forças. Talvez você entrou aqui hoje e não sabe mais qual o sentido de servir a Deus. Eu vou ir lá, mas sabe, não vê razão. Vai na casa do Senhor, mas já não sente aquele prazer, aquela alegria, a atmosfera. Entra na casa do Senhor e é como se estivesse entrando em um funeral ou em uma festa, sabe, nada de diferente acontece. E aí você está dentro dessa guerra interna. Senhor, será que eu continuo? Será que eu estou confiando? Será que eu estou buscando? Sabe, essa tempestade, esses ventos nortenhos que vêm e começam a trazer confusão na mente. Será que eu estou servindo a Deus? O Senhor te diz nessa noite, qual é a tua reação em meio à tempestade que você se encontra? A tua reação vai definir vida a você e vai garantir vida a outras pessoas. Depende da tua reação, como você está se comportando nesse vendaval. A Bíblia diz que quando Jonas ele cai no mar, a primeira coisa que ele começa a clamar o Senhor. Irmãos, muitos de nós já não temos mais forças para clamar a Deus. Clamar a Deus não é você parar para 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de oração. Clamar a Deus é você perseverar na presença dEle até que o céu se abra em teu favor. Clamar a Deus é você entrar e você se ver de repente dentro de um ventre de uma baleia, sem saber o que fazer, e você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque somente o Senhor pode resolver essa situação que eu causei. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não queremos reconhecer que os maiores culpados somos nós. E é a nossa atitude que vai fazer com que o Senhor Ele intervenha em nosso favor. Quando nós reconhecemos: Deus, a culpa é minha, eu assumo a responsabilidade. A culpa não é da minha esposa, a culpa não é dos meus filhos, a culpa é minha. A culpa não é do meu marido, a culpa não é dos meus filhos, a culpa é minha. A culpa não são das pessoas que estão me vendo, me cercando, a culpa é minha. Paulo ele vai dizer: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça a César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Você acha que quando Paulo estava à deriva, ele estava jogando truco? Se existia na época? Você acha que Paulo, quando ele estava à deriva, ele estava jogando dominó? Se existia na época? Não que nós não devamos ou devemos ter uma vida social. Todas as sextas-feiras agora, às 11 horas da noite, depois de um ano de chinelo, agitamos um grupo. Ontem sexta-feira passada, deu mais de 30 pessoas na quadra, 11 horas da noite, só os homens. A mulherada: pastor, você está dando mancada, né? Tirando todos os varões de casa, 11 horas da noite. Ainda bem que é tudo crente, então já não gera desconfiança. Fala que vai jogar bola e ir para uma balada, alguma coisa. Não.
Alguns até mandei mensagem, você pode liberar que vai estar comigo, vou estar de olho. Mas ou seja, há uma predisposição em nós. Cansados da rotina e da semana diária, mas nós conseguimos ir. No primeiro dia, eu estava aflito, angustiado, triste, porque no meio da semana, Fabrício Rottweiler, Pitbull, mandou uma mensagem dizendo assim, ó, vai chover. E aí eu fiquei a semana inteira, de quarta-feira em diante, Jesus amado, tem compaixão. E aí ficava olhando. E aí no dia, eu vi lá, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, sem garoa, sem nada. Eu falei, vai ter futebol. Moral da história, irmãos, estava garoando, o tempinho estava meio frio, mas 22 homens compareceram pro futebol e a gente, se deixasse, jogava mais. É errado, não é errado, mas sabe, nós temos predisposição para fazer aquilo que agrada a nossa carne, mas quando é para entrar na presença do Senhor, sabe, parece que fica difícil, parece que dói, parece que as palavras não saem, e aí é quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós não temos mais nada para falar, Senhor, 1 hora é pouco, Senhor, 1h30 é pouco. Os jovens estão falando comigo, pastor, tenta pegar 2 horas de futebol. Ei, vamos tentar entrar mais meia hora, 30, 40, 50, 2 horas na presença do Senhor, para ver o que Ele vai fazer na nossa geração. Nos levantaremos e diremos, acalma-te tempestade, e ela irá acalmar, porque o vínculo e a intimidade com Deus vai gerar vida, vai fazer coisas sobrenaturais acontecerem. Paulo, ele não ficou fazendo um churrasquinho no barco. Ficaram um jejum 14 dias. Ele diz, ei, pera lá. Aí ele se levanta. Versículo 21 diz assim, ó, se vocês tivessem me ouvido lá atrás, se vocês tivessem me escutado lá atrás, não estaríamos passando por esse prejuízo hoje. Mas vamos nos levantar, vamos comer. A Bíblia diz que eles comeram, eles fizeram vários pães, se alimentaram, comeram. O que sobrou, jogaram fora. E aquilo que o anjo do Senhor disse a Paulo se cumpriu. A embarcação afundou, mas eles chegaram com vida na ilha. Porque Deus tem promessas, Senhor, e cumpre a vontade dEle com aqueles que têm compromisso com Ele. Quando o Senhor Ele fala, Ele vela para cumprir a palavra, mas com aqueles que têm compromisso com Ele. O que eu quero dizer nessa noite, tempestades virão nas nossas vidas, e tem pessoas aqui que estão passando por tempestades, por lutas ferrenhas, como eu disse, a ponto de tirar a vida, e muitas vezes a máscara, a figura, a aparência não revela o que está sofrendo a alma. Às vezes nós olhamos as pessoas aqui louvando, sorrindo, mas nós não sabemos como está o coração, porque nós só vemos aquilo que as pessoas querem mostrar. Como eu não quero que ninguém se compadeça de mim, como eu não quero que ninguém sinta pena de mim, eu vou guardando até o ponto de explodir. E numa dessas de explosão, tirar a vida. E eu queria te convidar aqui a se levantar como um Paulo no meio da nossa geração. E dizer, Deus, conta comigo. Me usa para alertar o momento que devem parar. Me usa para alertar o momento que deve seguir. Senhor, que eu possa ser um Paulo dentro do meu lar. Que eu possa ser alguém com contato contigo, Deus. Senhor, se a minha casa hoje está enfrentando uma tempestade, um vendaval, uma luta,
Senhor, eu me lanço aos teus pés como Jonas e digo: Senhor, tira-me deste inferno. Clama ao Senhor. A Bíblia diz que quando Salomão ele consagra o templo ao Senhor e ele ora a Deus, o Senhor aparece a Salomão e diz, 2 Crônicas 7,14, Salomão, isso vai ficar como um memorial diante do povo. Diga a ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez as decisões que nós tomamos até hoje nos levou a vendavais e a tempestades, mas se nós nos arrependemos hoje, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o clamor do povo dele, que as mãos dele estão estendidas para abençoar o seu povo. Que nós possamos clamar a esse Deus, para que nós possamos viver o extraordinário e o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero te dizer, eu não sei se você foi o causador, eu não sei se você está dentro de um barco que foi tomada uma decisão por você. Eu não sei se foi através de uma ordem do Senhor e em meio a essa ordem você está atravessando um período de vendavais, mas eu quero te dizer, se você confiar nele, a tua vida está garantida. O salmista, eu gosto muito do Salmo 121, principalmente aquela parte quando o salmista diz: o Senhor é quem guarda a minha alma. Que a nossa alma possa estar guardada no Senhor. Que a nossa confiança esteja no Deus de Israel. Vá, avança, porque o Senhor te fará chegar do outro lado. Possa ser que percas materiais possam ocorrer, mas enquanto a vida há esperança. Possa ser que você venha a ser lançado no mar, mas pode ter certeza que o Deus que caminhou sobre as águas, Ele vai ao teu encontro e há de segurar você pela mão. Possa ser que você não consiga nem nadar, mas pode ter certeza que vai sobrar alguma coisa para você segurar e chegar do outro lado. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para aperfeiçoar e concluir ao longo dos anos, ao decorrer dos dias. Aquele que um dia fez uma promessa a você, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. Ele é aquele que te sonda, que te conhecia desde o ventre da tua mãe, quando Ele diz a Jeremias: Jeremias, ainda antes que fosse formado, eu já te instituí por profeta às nações. Jeremias, eu já te conhecia. O Senhor conhecia cada um de vocês, cada um que está aqui. O Senhor tem um plano especial. Não permita que o vento nortenho venha tirar a tua paz. Não permita que a instabilidade venha fazer você sucumbir. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Como aquele louvor que diz: me submergir a tua mão, me traz à tona pra e me faz andar. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão,
minha canção e o meu louvor é o Senhor que é contigo. Hoje, para finalizar, fomos no curso do Homem ao Máximo e foi lido Salmo 20 e o finalzinho dos versos diz assim: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do Deus de Jacó. Uns confiam nos recursos humanos, outros confiam no que a previsão diz, mas nós confiamos no Deus de Jacó. Nós confiamos no nosso Redentor, e o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive. Essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai destruir a sua vida. Avança! Não permita que o caos tome a tua vida. Não permita, mais uma vez eu friso, que os ventos nortenhos confundam a tua mente e perturbem a tua fé. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus, e você diz: eu creio que o meu Redentor vive. Uns confiam em carros e cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Esses últimos dias, muitos de nós estamos preocupados. Eu falo que começo desse ano eu fiquei muito preocupado, final do ano passado, acompanhando alguns vídeos na internet, acompanhando de pessoas que estavam não prevendo, mas acompanhando os sinais do final dos tempos. E vendo alguns cumprimentos dos finais dos tempos. Muitas pessoas ligadas nas eleições dos Estados Unidos, com medo do que pode vir a acontecer. As igrejas sendo queimadas na Inglaterra. A perseguição, ela nunca acabou. Talvez no país onde nós vivemos laico, nós não experimentamos uma perseguição como a Síria, como o Egito, como os países muçulmanos experimentam. Mas nunca parou. O Evangelho nunca foi aceito porque ele bate de fato com aquilo que o mundo quer implantar a nós. O que eu quero dizer com isso? Muito preocupado nesses dias em relação ao fim do mundo, conversando com a minha esposa algumas vezes. Nós temos feito um plano, nós estamos projetando, praticamente já está quase concluído o projeto da nossa casa, projeto arquitetônico. E aí, às vezes a gente olha condições, a gente olha recursos, a gente olha os meios e fala, pelo que o cenário aponta, Jesus já está voltando, então não vai dar tempo de fazer. Várias vezes conversei com ela sobre isso. Só que o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, não devemos parar de viver. Não devemos parar de sonhar. John Wesley, uma vez questionado, disseram a ele, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus vier? Ele disse, eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias,
Porque eu tenho uma vida de contínuo contato com Deus. Então, se você vai estar cortando o cabelo, ou se você vai estar na sua empresa prestando um serviço, não importa, continue vivendo. Mas viva uma vida que agrade a Deus. Porque se nós olharmos para isso, eu deixaria de lado, eu parei de pagar um projeto. Para que eu vou ter um projeto se não vai dar tempo de construir? Se Jesus vier, vai ficar o pedaço de terra, vai ficar o projeto, para quem ficar aí? Eu sei que eu vou com Ele. Mas se Ele não vier até lá, eu quero curtir o lugar que Ele me deu, a casa que Ele vai me dar. Então não fique aterrorizado, preocupado. Fique só ligado em Deus. Fica só ligado, sabe, com fiação, dono da graça. Esses dias, não vou falar mais nomes, senão a gente chega aí, eu vou falar. Quase, não me controlando. Não, mas e a eleição, não sei o que, Jesus está voltando, o anticristo. Foi como eu ministrei aqui uma vez, irmãos. Eu acredito, por linha teológica minha que eu estudei, eu acredito que a igreja será arrebatada. Eu creio assim. Mas outras linhas acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Irmãos, olhando, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus gera no meu coração. Olhando para a igreja primitiva, o que eu e você somos melhores que a igreja primitiva? Em nada. E a Bíblia diz que quando Tito ele expulsa toda Jerusalém, o povo se dispersa. Pedro ele escreve e Tiago ele escreve aos irmãos que se dispersaram de Jerusalém. Você pode ver no início da carta os irmãos dispersos que estão nas províncias. Bom ânimo. Ou seja, foram tirados da zona de conforto. Fugiram por aceitar a Cristo. A perseguição, como Jesus disse que aconteceria em Israel, destruição do templo, cumprimento da palavra. A Bíblia diz que eles eram pegos no reinado de Augusto, de Nero e tantos outros. Para negar a Jesus, se não negassem a Jesus, eles eram lançados no Coliseu para serem mortos por gladiadores. Eu acredito que era uma morte melhor. Porque ser morto por um leão deve ser aterrorizante. É você, imagina, você e sua família toda, você vê um leão que a boca consegue cobrir toda a minha cabeça, chegar e engolir a cabeça do seu filho e você não poder fazer nada. A igreja primitiva passou por isso. O que isenta eu e você de passarmos pela tribulação? Ou um período da tribulação? Ah não, Senhor, eu te aceitei como Jesus, Salvador da minha vida. Eu te busco, eu te adoro. Eu vou subir direto. Irmão, eu creio no arrebatamento da igreja. Mas, se for necessário passarmos, que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O que eu quero dizer com isso? Viva sua vida. Corra atrás dos seus objetivos. Mas sempre coloque o Senhor como centro de todas as coisas. Que Ele sempre seja o centro da sua vida.